Cá, conta pra gente aí como é que foi a infância de amendoim. Do início, né? O que você pode se lembrar, né? Tudo que você passou. Quantas horas de podcast aqui? Não tem hora pra acabar. Não tem hora pra acabar, não? Fica à vontade. Ah, então é grande. Só fala mais próximo aqui. Fala mais próximo. Puxa, pode puxar pra você. Mas a gente hoje não pode usar essa palavra, né? Que dizer assim, minha infância foi um pouco difícil, mas a gente não pode falar que foi difícil, né? Pode falar sim, falar a verdade. Aqui trabalha com a verdade, irmão. Não pode falar que foi difícil, porque se falar que foi difícil, eles vão dizer que foi Não. Vitimismo, né? As pessoas falam assim, mas assim, eu tive um pai, mas não era um pai, né? Por quê? Porque meu pai nunca foi presente na minha vida, né? Então eu acho assim, o fundamental a gente ter uma pessoa para nos defender, para nos ajudar, para nos apoiar, até porque foi ele que me fez, né? Então nada mais, mesmo que se eu não prestasse, é o dever dele, né? Cuidar. Era o dever dele cuidar de mim. Então assim, meu pai nunca cuidou de mim, falo isso, não tenho medo de falar. Relevei, né? Vamos pra frente, que nada disso me impediu. Minha mãe, não conheço minha mãe. Não conheço sua mãe? Não conheço minha mãe, nunca vi minha mãe, nem por foto, não sei quem é. Já tentei procurar algumas vezes também. Não Ela sabe se é viva? Deve saber, né? Quem é que não sabe de mim? Mas você sabe se ela é viva? Não sei se é viva, já procurei saber também. E também, irmão, não vai fazer muita diferença pra mim, não vou mentir a você, porque hoje eu digo a você, o cara que é sem pai e sem mãe, meu irmão, ele é sem ninguém. O cara que não tem pai, o cara que não tem mãe, eu não sei nem porque ele tá aqui. Pai, deixa eu te falar, sentimento. Meu pai, eu cresci achando que era meu pai, o pai de meus irmãos. E depois de uma idade, eu vim descobrir que ele não era meu pai. Aquilo me deixou mal. Eu fiquei na curiosidade absurda de saber quem era meu pai biológico. Porque eu não achava justo eu não saber quem era. Eu não queria, na época eu não queria aproximação, não queria nada. Mas eu queria saber quem era. E aquilo me incomodava. E eu sei que isso incomoda você, de você não saber quem é sua mãe, o rosto da sua mãe. Me dói. Falando coisa séria aqui. Isso me dói. Porque eu já passei por isso, entendeu? Hoje eu conheço meu pai biológico. Né? Depois eu tinha 22 anos, 21 anos de idade, eu vim conhecer meu pai. E a gente se dá super bem, tem 3 irmãs lá e tudo mais. E eu sei, por isso que eu tô falando, porque deve doer pra caralho você não saber qual é o rosto de sua mãe. E qual foi a história que lhe contaram de sua mãe? Porque não, meu pai fala que ela saiu e me largou lá, não quis mais, né? Sumiu no mundo. Isso. Minha irmã mesmo falou que meu pai mesmo não me quis, que me jogou na lata do lixo. Ele pegou e jogou, e minha irmã passou e pegou lá na lata. Minha irmã me criou até os 12 anos. E pra mim nunca tocou no nome, nunca disse por que foi, nunca falou. Sempre foi uma história que nem eu mesmo sei explicar, né? Eu sei que eu não tenho mãe, 24 anos. Ninguém nunca falaram, só falava que ela não prestava, que abandonou, que bebia, que isso, que aquilo. E seu pai também botou bebe. pra fora. Seu pai também bebe. Muito. E seus irmãos, foram quantos irmãos? Rapaz, de parte de pai, eu tenho 4 irmãos. Eu tinha, né? São 3 irmãos, de parte de pai. De parte de mãe, eu tenho muito mais. Que moram tudo ali na parte do Barbalho ali. Sim. Na parte da Cidade Baixa. Eles têm muitos parentes por aí. Barbalho? Barbalho é Cidade Alta. Cidade Alta ali. Lobato. Ah, Lobato. Isso. Minha família, a maioria é tudo de lá. Eu não conheço ninguém, não sei quem, né? Não sabe quem são. Não sei quem são. Diz que são de lá. Já passei lá já uma vez pra procurar também, pra procurar saber alguma coisa da minha mãe, né? Até porque não vai mudar muita coisa na minha vida, né? Mas assim, é bom a gente saber e também querer perguntar, né? Algumas coisas, né? Claro, tirar dúvida. Tem que se tirar dúvida. Por quê? Por que aconteceu, né? Até então, assim, cria um trauma, né? Sem dúvida. Cria um trauma na nossa vida e, tipo assim, eu acho que se eu tivesse minha mãe, acho que minha vida seria 10 vezes melhor, mas eu não posso falar, né? Não tive que aprender sem ela. Sua irmã que lhe pegou no lixo? Minha irmã que me pegou. Quantos anos? Uma irmã minha que me pegou, aí ela não aguentou ficar, deu pra outra. Aí minha outra irmã foi e me criou até os 12 anos. Depois dos 12 anos também não era, eu não vou mentir, né? Eu não era fácil. Né? Mas assim, é o dever da família, né, irmão? Independente de ser fácil ou não ser fácil, é sangue. Pra mim, eu acho isso, é sangue. E eu acho que era o dever dela fazer isso aí, né, irmão? Cuidar de mim. Que eu era só uma criança, 12 anos. 12 anos eu era uma criança. Que não parecia ser uma criança, né? Porque eu tinha que trabalhar.
e trazer todos os dias os alimentos para dentro de casa. Eu com Você 12 começou a anos já trabalhar estava com quantos anos? 12 anos, pô. Você foi trabalhar com 12 anos 12 anos já e sua trabalhava. irmã botou pra trabalhar, pra E ajudar botou dentro de casa. Pra ajudar dentro de casa. Porque realmente em casa não tinha. Não tinha recurso E financeiro. você foi trabalhar como? Começou primeiro, né? Ela fazia geladinho. E aí, então, meia situação toda dentro de casa. Eu tive a ideia também de sair pra rua, porque também sempre tive isso no meu coração de trabalhar. Então eu vi que não tinha recurso dentro de casa. Eu falei, vou pra rua procurar. Então ela, e você acha que é uma boa ideia de vender o geladinho? Eu acho uma boa ideia. Então aí me pegou, botava os geladinhos na caixa, eu ia vender em Piatã. Saía daquela parte que tem um lago ali, até o Farol, com 100 geladinho aqui nas costas, todos os dias, né? Do tempo eu estudava de manhã e de tarde, 1 hora, almoçava. Completou o ensino? Ah, não. Parei. Parou aonde? Eu parei na 6ª série, que no caso era 7º ano, 6ª série, era essa agonia ainda. Não pensa em retomar, não? Pô, irmão, depois que eu já tô aqui, eu não tenho mais, sinceramente, eu não tenho mais vontade, mais expectativa de estudo. Depois de tudo que eu já passei, eu não sinto mais vontade. Mas assim, Geladinho. o geladinho. E aí saía pra vender o geladinho, enchia as caixas pra eu ir trabalhar. Ia, vendia o geladinho, trazia o dinheiro, dava todo o dinheiro a ela. Já roubaram Isso. você quando você vendeu geladinho? Já me roubaram, já tomaram minha caixa, geladinho, dinheiro. Roubavam mais direto. Era menino novo, O batia ladrão em mim. roubando trabalhador. Isso, batia na minha cara, mandava embora. Chegava em casa, ainda apanhava. Que eu ainda apanhava. Essa história não é uma história que eu tô criando, não. Chegava em casa, ainda apanhava. Minha irmã me batia. Se pegasse Tinha a conta certa da quantidade de geladinho, eu tenho que chegar. Tem que vender tudo. Venda tudo. Venda tudo. Por que não vendeu? Tava brincando, tava naquele lógico que a gente tinha criança. A gente tinha, infelizmente, do trabalho, a gente tinha uma criança. Tinha vezes que eu botava a caixa lá e dava meu mergulhozinho e voltava, né? Mas assim, cheguei a criar minha clientela por de tantas pessoas me ver. Eu falava a minha história. Era o geladinho. Era o geladinho, vendia geladinho. E de Piatã até o Farol, todos os dias, e essa vida continuou esse rumo. Sempre buscou trabalhar. Sempre trabalhei. E até os 14 anos eu fiquei com minha irmã. E depois disso eu não aguentei mais ficar com ela porque, sinceramente, estava passando já do meu nível. Eu achei que não dava mais para mim, que eu estava trabalhando, estava dando a ela. E em si ela também me espancava muito, minha irmã, né? Vamos dizer assim, foi bom, foi um aprendizado, aprendi. Mas minha irmã me espancava muito. Minha irmã me batia. Aí hoje ela fala assim, mas hoje você é o homem que é hoje por causa de mim. Lógico. É verdade. Mas é verdade. Em si eu era só uma criança. E passei por tudo isso. Era virado no Satanás. Virado, apanhava. Tem que apanhar. Pronto. Saí da casa de minha irmã. Sim. Voltei a morar com meu pai. Não quis ficar lá, isso. Na Baixa Fria, São Rafael, no fundo do Hospital São Rafael. Morei morar com meu pai mora lá há 58 anos. Ele mora lá ainda? Ele mora lá ainda. Que teve a encosta, a prefeitura ajudou e tirou das encostas, botou no apartamento. Meu pai mora lá há 58 anos e eu voltei a morar com meu pai. E meu pai... Sua irmã morava onde? Morava na São Marcos, na Rua da Emergência. Pronto. Descendo a escadinha ali. Aí com 14 anos você foi morar com seu pai? Fui, voltei a morar com meu pai. E quem morava com seu pai nessa época? Só ele? Só ele, sempre ele sozinho. Meu pai nunca teve ninguém, não. Nunca criou nenhum dos filhos. Seu pai trabalhava de quê? Catando lata? O pai era carpinteiro, né? Carpinteiro. O pai capinava terreno dos outros, ganhava o dinheiro dele, fazia cerca. Entendi, carpinteiro. É capineiro. Capineiro, Pedreiro, né? Pedreiro, fazia levava, bico, né? Fazia Você bico, tá comendo me levava... salgado, velho? Tá chupando o dedo aí por quê, irmão? É brincadeira, rapaz. Tá lambendo aí, mano. Até que eu não tô com fome, pra não perder o foco. Você não viu aqui, pai. Franguinho é bom, né? É melhor que tem. Vai falar do seu pai. Pintou? Carpinteiro? Carpinteiro, meu pai, pô. Meu pai capinava, limpava terreno pelo lado de lá mesmo. E fazia cerca. E sempre me levava, né? Pra poder aprender. Isso, sempre me levava, porque chegou um ponto que eu parei de estudar, porque ou eu trabalhava ou eu estudava. Chegou esse ponto que eu tive que fazer isso. Ou eu trabalhava ou eu estudava, porque não estava dando para fazer os dois.
Não tava dando pra eu estudar, acordar às 7 horas da manhã, ir trabalhar, voltar cansado e depois ter cabeça. Não tinha cabeça. Então eu falei simplesmente, ou trabalho ou estudo. Como eu já tinha saído da casa de minha irmã também, fui pra casa de meu pai falou, você não quer estudar? Então você vai comigo. E me levava todo dia, 7 horas da manhã, pra ir capinar com ele no sol quente, fazer a cerca. Quando eu era ajudante de pedreiro, eu ajudava ele a fazer a massa. E tudo isso só tinha 14 anos. E segui minha vida, só que chegou um ponto que aí eu peguei, parei também de ir. Ele disse que se eu não fosse... Pra sair de casa. Eu ia sair da casa. Aí eu saí da casa. Voltei pra casa de quem? Da irmã. Voltei pra casa de minha irmã. Minha irmã, Quantos anos? minha irmã ficou com 15 anos. Um ano Voltei depois. pra casa de minha irmã. Aí fiquei 6 meses com ela. Depois de 6 meses, fui morar com a mulher de meu irmão. Né? Sua cunhada. Isso, que ela não tava mais junto. E aí se repetiu a história. Eu ia pra rua e fui vender bala no ônibus. Fui vender bala no ônibus, vendia paçoca, né? Vendia paçoca, vendia jujuba, vendia mentos. Ia pro ônibus todos os dias, vendia pra poder também levar a renda pra dentro de casa, alimento. E voltava a ser crucificado lá dentro também. Mas nada disso mudou a minha história de chegar até aqui onde eu tô. Né? Mas enfim, passo a passo, vamos falar passo a passo. Ficar sabendo de tudo, do início. Passo a passo, aí eu não era mole, não tô aqui para dizer que eu era uma criança que não fazia nada, não fui fácil, era muito rebelde, muito arrogante também, não ouvia ninguém, pelo fato de não ter uma família, não ter um ensino também, né? Tem isso. De ter apanhado muito também. Não tive ninguém para me ensinar, o que é certo, o que é errado, o que é respeito. Não tive que aprender isso, né? Apanhei muito também. Tá aprendendo ainda, né? Tô aprendendo ainda, né? Aprendendo. E aí saí da casa dela. Foi o ponto que quando eu aluguei um quartinho e fui morar nesse quartinho. Aquele de madeira? Aquilo era alugado, era? Não, o de madeira, fui pro quartinho depois que eu saí da casa de meu irmão. Você pagava com o dinheiro que você vendia bala nos ônibus. Isso. Aluguei um quartinho, que o valor era R$400. Era só dava pra botar só uma cama e um banheiro, R$400. Eu trabalhava a semana toda, pagava esse aluguel. Chegou um ponto que eu não tava conseguindo mais, as coisas também ficou difícil. E aí eu fui cobrar de meu pai. Fui cobrar ele, falar com ele que era o dever dele, né? Por mais que ele não me quisesse, era o dever dele de me dar um lugar pra eu morar. Já que ele tinha tanto um terreno lá, eu só pedi a ele um lugar pra eu morar. Nada demais. E aí ele não deu. E a gente teve que fazer do modo mais difícil, como a vida nos ensinou, né? Invadir o terreno do lado, que ele disse que eu não ia morar. Eu falei, vou morar. Que era do seu pai o terreno? Do meu pai. Você aí, invadiu? Invadi. Morei dentro, terminei um barraco que ele tava Você construiu aquela tábua ali? Isso. Tava só pela metade. E aí fui catando, levantei. E o pessoal sempre foi solidário. Lá também na minha comunidade me ajudou muito. Logo quando eu comecei. E levantei, construí, morei. E segui minha vida trabalhando no amendoim. Aí você passou a vender amendoim. Passei a vender amendoim no Hospital São Rafael. Foi o ponto que uma pessoa me ajudou também. Era amendoim torrado ou cozido? Torrado. Eu via as pessoas torrando e sempre quis essa curiosidade, sempre ficava lá. Vendi também no ônibus para a pessoa que trabalhava. Olhava como era, o que tinha, o que não tinha, como é que eu precisava ter. Fui para o ônibus. Fiz a moeda dos recursos que eu precisava, porque muitas coisas não era lata mesmo, lata, assadeira, coisa simples que dava para ir comprando devagarzinho. Botei minha primeira guia lá no ponto do Hospital São Rafael e aí foi quando eu comecei minha vida. Quando eu comecei minha vida mesmo lá no ponto do São Rafael, eu já tinha o quê? 15 anos. Aí começou a vender amendoim. Isso, comecei a vender amendoim lá no ponto do Hospital São Rafael. Quantos anos vendendo amendoim? Já, rapaz, vamos dizer uns 10 anos aí, né, velho? Porque eu também tô meio perdido nas minhas contas. Não. Mas dos 15 eu já comecei a vender, porque eu vendia no ônibus. Entendeu? Aí do ônibus. Já vendia no ônibus. Já vendia no ônibus, já amendoim. Já vendia no ônibus, que a pessoa torrava e eu comprava 50 centavos e vendia R$1. Entendi. Você entendeu? Já vendia, eu trabalho desde os 12. Só que eu passei um bom tempo lá no Hospital São Rafael, uma base assim de 5 anos. E no ponto fixo aí no São Rafael? 5 anos. Aí daí que veio o apelido do amendoim. Isso, foi. Aí o pessoal começou Rodrigo do amendoim.
Rodrigo do amendoim veio depois. Me chamava de amendoim. Rodrigo veio depois. Me chamavam de Rodrigo. Aí, trabalhando naquele sol quente de 34 graus, aí no Hospital São Rafael. E o fogo do... Ainda juntava com o fogo do álcool. Né? Não era fácil. Mas assim, todos os dias eu tava lá, eu sabia que não era fácil, queria desistir, desisti várias vezes e falei assim, hoje eu não vou, e nada, não muda em nada. Minha vida não tá mudando em porra nenhuma. Mas quando não ia, piorava. E pronto, quando não ia, piorava. Aí eu cheguei e falei, hoje eu não vou. Eu falei, hoje eu não vou comer. Se ninguém me dava. Pai, tem 1.900 pessoas assistindo agora aí. 1.900. Do Arvivo vai bater daqui a pouco. Pede pro pessoal curtir aí, dar o like aí. Pra ver se a galera faquia. Família, curte. Só tem 300 curtidas de 1.900 pessoas. Calma, família. Curte, pelo amor de Deus. Calma. É minha história do mundo. É minha história. É minha história. Tem todo um processo. Pra eu estar aqui não foi fácil. Né? Fui muito perseguido. Então, eu quero só, no mínimo, vocês puderem curtir aí. Né? E me dar um pouco dessa atenção para vocês também conhecerem uma versão minha, né? A versão do amendoim. Pai, vem cá.